Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um devocional Gerando Promessas. Hoje estamos então terminando essa série na qual a gente fez gerando promessas na vida de mulheres da Bíblia, né? Estamos encerrando o mês de março, então a gente fecha esse ciclo hoje, mas fecha com chave de ouro, com duas mulheres que marcaram a sua história, a sua geração com oração. O que elas mais fizeram de principal que marcaram ela foi a oração. E a primeira, nós já vamos falar sobre ela, está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. E aí você já fica fácil, né? Você já sabe quem que é. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler no versículo 26 e 27, que diz assim: E ela disse: Ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor? Sou a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz. Aqui Ana disse: agora eu me ponho de pé. Mas teve um momento na história de Ana em que ela não estava de pé, mas ela estava de joelhos, clamando em oração, suplicando a Deus. E teve uma hora que ela nem conseguia falar. O texto vai dizer que apenas sussurros saíam da sua boca. E a sua dor era tanto, o seu pranto era tanto, que quando o sacerdote entra no templo, Ana estava ali aos prantos e ele acha que ela estava embriagada. A história de Ana é uma das histórias assim que mais me ensinam na questão de como lidar com a dor, porque Ana estava tendo a dor de não poder gerar, ela não conseguia gerar filhos, só que além dessa dor, ela também tinha que enfrentar a dor da crítica, a dor da zombação, a dor da adversária, né? Eu ia falar a dor do adversário, mas a dor da adversária que estava na casa dela, zombando frequentemente daquela dor. E eu acho que é muito difícil, além de você estar com a dor de não conseguir gerar filhos, ou não conseguir gerar algo, e ainda acontecer de você ter que enfrentar olhares desnecessários, críticas, zombarias que afetam diretamente aquela dor. E eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis da nossa vida quando a gente está tentando gerar. Porque é natural e é normal, na nossa vida nós vamos encontrar nós vamos passar exatamente por esse processo quando nós estamos perto de gerar algo, de gerar um filho, de gerar uma promessa. Nós também vamos enfrentar, e às vezes nos falta amadurecimento para enfrentar isso. Às vezes nós não temos esse amadurecimento espiritual de como enfrentar essa situação. E muitas das vezes a gente já sai para discussão, a gente já sai para se defender, ou a gente vai nas redes sociais e tenta desabafar pelas redes sociais, porque tá tão difícil, né? Quando a gente enfrenta uma pessoa que ela debate de frente com você e zomba da tua dor, zomba de você, é um momento em que você às vezes não tem esse amadurecimento espiritual para lidar sobre isso. E aqui Ana, ela em nenhum momento ela vai discutir, ela vai enfrentar de cara, ou ela vai reclamar, não, mas ela vai aos pés do Senhor Jesus. E ela vai ao templo e ela ora e ela mostra aquela dor ao Senhor, mostrando que só o Senhor é capaz de entender a sua dor, e de fato era. Porque às vezes a gente fica esperando que as pessoas elas se comovam e sintam
a mesma dor que nós sentimos, e não é bem assim. Porque cada uma tem uma trajetória, cada uma tem uma história, cada uma tem um processo e cada uma tem uma dor. Nem sempre eu vou saber entender a tua dor, porque eu não passei pelos teus processos, eu não passei pela tua vida. Eu posso ter uma noção, uma ideia, um conselho para dar, mas o real sentimento daquilo que você está sentindo, eu não vou ter. E nem o marido de Ana conseguia entender o porquê ela sentia tanta dor de não poder gerar. Porque ele vai dizer, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Porque certamente ele tratava ela bem. Então, mas mesmo assim isso não era suficiente. Porque às vezes nós fomos criadas para gerar. Cada uma de nós foi criada pelo Senhor para gerar, não necessariamente filhos, mas gerar algo no reino de Deus. A Bíblia vai dizer que é para nós frutificarmos, é para nós multiplicarmos e frutificarmos. Ou seja, esse frutificar é porque de nós tem que sair o fruto, é porque de nós tem que sair esse fruto. E quando o fruto não sai, a gente começa a ter até amargura de alma. Quando nós não estamos cumprindo o nosso papel de gerar uma promessa, de gerar algo da parte do Senhor, a gente acaba se tornando uma pessoa amargurada. Por isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não ache neles contentamento. Porque quando a gente lembra do nosso Criador, a gente lembra do plano perfeito que Ele tem para nós. E a gente começa a andar em direção à promessa que Ele tem para nós. Seja no casamento, seja na área financeira, seja no ministério, seja na profissão. Quando a gente está alinhado com o propósito de Deus, quando a gente lembra do nosso Criador já desde a mocidade e busca o direcionamento dele, todas as nossas áreas da nossa vida vão se encaixando conforme o plano e o projeto que ele tem para nós. E daí nós vamos, no final da velhice, quando a gente estiver no apogeu da nossa velhice, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que a gente cumpriu o propósito. Só que tem pessoas que não lembram do Criador no dia da mocidade, que acham que pode viver como bem quiser, que acha que pode tomar as decisões sem o direcionamento de Deus. E vai passando o tempo, e ela não vai se alinhando no propósito de Deus. Não vai se alinhando. Então o que acontece? Quando ela chegar no apogeu da sua velhice, ela vai olhar para trás e não vai encontrar contentamento. Ela vai se tornar amargurada de alma. Amargurada de alma. Por quê? Porque não andou segundo o propósito de Deus, não cumpriu aquilo que era para ter sido gerado. Só que Ana aqui, e aqui agora eu volto, só que eu acho que até isso que aconteceu na vida de Penina, porque Penina tinha tanta inveja de Ana, tanta ódio, porque ela poderia gerar, ela estava gerando, a outra não, e ela fazia questão de machucá-la. Certamente era uma pessoa muito amargurada, porque pessoas amarguradas machucam as outras pessoas, porque não suportam o fato da pessoa ser feliz, às vezes com tão pouco. Mas enfim, Ana, ela teve que enfrentar essa situação, e ela enfrentou, indo aos pés do Senhor, orando, chorando, implorando para que o Senhor ouvisse a sua oração. E quando o sacerdote chegou, falou com ela, ele disse que Deus conceda o desejo do teu coração. Naquele mesmo momento, Ana se levanta e o semblante de tristeza dela muda, porque ela conversou com Deus, desabafou com Deus,
derramou a sua alma diante de Deus. E sempre que você vai ver que quando você tem essa experiência de que você está tão triste, tão abalada, mas você consegue forças para dobrar os seus joelhos e derramar a sua alma aos pés do Senhor, falar para o Senhor o que você está sentindo, derramar seus pés do Senhor, você vai ver que no momento em que você conseguir ali expressar a sua dor ao Senhor através da oração, você vai levantar da oração com um rosto e com um semblante melhor, com uma fé renovada, com o teu físico renovado, porque o Senhor ouviu a tua oração. Às vezes Deus não responde de imediato, às vezes Deus vai responder conforme o cotidiano da tua vida, mas que Deus te dá força e te dá graça nesse momento, Ele te dá. E você consegue levantar e caminhar mais um pouco. Ana orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E nesse texto que eu li, ela estava ali pagando o seu voto, então entregando Samuel aos cuidados do sacerdote. Porque ela fez um voto que se Deus ouvisse a sua oração, o seu filho seria para o Senhor. E eu acho isso interessante, porque a gente precisa entender nesse processo de gerar, que tudo que nós estamos gerando não é nosso. Seja qual for a promessa que você está gerando, não é tua, mas sim do Senhor. Toda a promessa foi Ele que nos deu. Porque Ele tem um plano na nossa vida, porque Ele tem projetos para conosco. Então, toda a promessa é dele, não é nossa. Se Ele nos prometeu algo, deve ser devolvido para Ele, tanto a honra, tanto a glória, quanto a nossa vida. Se a gente tem se a nossa promessa está interligada ao ministério, nós precisamos entender que é tudo dele, para ele, tudo é ele, não é nada nosso. Se a nossa promessa está interligado com a vida profissional, a gente tem que andar conforme e fazer conforme glorifique o nome do Senhor na vida profissional. Se a nossa promessa está interligada com filhos, a gente precisa entregar os nossos filhos ao Senhor. Nós precisamos realmente entregar eles ao Senhor, deixar que Deus cuide deles, ensinar eles a amarem ao Senhor, a fazer a obra do Senhor, porque a promessa que Ele nos deu não é para nós, entende? Tipo assim, toda promessa que o Senhor faz conosco não é para a nossa felicidade, digamos assim, para o nosso prazer, não. É para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. É para que Ele apareça, Ele nos dá a oportunidade de Ele aparecer através de nós. E assim nós vivemos uma vida de abundância com Ele. E outra mulher que eu quero falar aqui, encerrando a parte de Ana, então Ana cumpriu o seu propósito. E outra mulher que eu quero falar aqui é sobre uma mulher que marcou o seu tempo e a sua geração através da oração. E a gente conhece, até hoje a gente vive e desfruta das bênçãos que essa mulher nos ensinou. O nome dela é Albertina Bezerra. Ela foi a fundadora do Círculo de Oração no Brasil. Ela começou com um grupo de 7 mulheres que fizeram um propósito de orar pela filha dela, Zuleide, que estava mal, que estava com uma enfermidade. E ela sabia que a única forma, a única maneira de vencer era através da oração. Então ela reuniu 7 mulheres e ali ela começou o círculo de oração, com o círculo orando e intercedendo ao Senhor.
E o grupo de mulheres foram aumentando, porque Deus respondeu a oração delas. E o grupo de mulheres foi aumentando, foi cada dia aumentando, que chegou até os dias de hoje. E todas as igrejas da Assembleia de Deus têm o círculo de oração. Tem um grupo de mulheres que se reúnem para orar e interceder ao Senhor pela vida das pessoas que precisam e necessitam. E se você vai olhar, a maioria dos milagres que Deus já operou no nosso meio foi através de mulheres que estavam reunidas, orando e clamando ao Pai para que tivesse misericórdia. Várias orações já foram atendidas e respondidas através do círculo de oração. E eu tenho testemunho do círculo de oração da minha infância, porque eu sempre fui, desde pequena, eu fui criada na igreja. Então, desde pequenininha, eu ia com a minha avó no círculo de oração. E eu amava. Eu sempre pedia pra me vestir igual as irmãs do círculo de oração. A minha avó tinha que fazer aquelas saias bem longas, bem compridas pra mim poder ir no círculo de oração. Eu fazia um coque e o meu cabelo comprido, assim, justamente porque eu sempre olhava as irmãs do círculo de oração com os cabelão e eu sempre desejava. E quando eu era pequena eu não tinha muito cabelo. Então eu colocava panos de prato para parecer o cabelo mais longo também, sabe? Qualquer pano que eu achava eu colocava para fazer o cabelão, porque eu era uma mulher do círculo de oração. E uma dessas experiências, minha avó sempre me levava junto. E eu até cantava às vezes com a minha prima no culto do círculo de oração. E um desses cultos, eu estava lá atrás. Estava lá atrás observando, ficava mais lá atrás observando o culto, e eu tinha uma verruga no meu dedão. E eu achava tão feia aquela verruga, eu não queria aquela verruga. E daí eu olhando as irmãs orando assim, e daí eu falei, Jesus podia me curar dessa verruga. E daí eu tava olhando assim, as irmãs formaram um círculo. E no que elas formaram o círculo, parece que eu vi a visão assim eu vi um clarão assim, tipo um anel que rodeava sobre a cabeça delas. E quando eu fui olhar pra mim de novo, eu olhei assim, meu dedo tava sangrando. E eu falei, por que tá sangrando? E eu vi que aquela verruga tava caindo. Ali Deus tirou. Então essa foi a experiência que mais me marcou nos cultos do círculo de oração. E entre outras, que eu vi Deus fazer grandes coisas nos cultos do círculo de oração. Só que isso Deus fez comigo. Então é algo, na minha infância, então é algo que me marcou muito o meu coração. Então Deus usou essa mulher, Deus deu um plano para ela, uma estratégia para Albertina Bezerra de como alcançar a vitória. E ela entendeu o plano de Deus e juntou essas 7 mulheres. E essas 7 mulheres aí começaram a orar e nos dando exemplo até os dias de hoje. Que dificilmente você vai ver uma mulher que frequenta a Assembleia de Deus, que não conhece o círculo de oração, que não vai no círculo de oração, que não precisou das orações das irmãs do círculo de oração. E até hoje, Deus ouve e responde às orações daquelas mulheres. Então, gente, é isso, que você possa tomar como lição essas 2 mulheres, tanto Ana quanto Albertina, que nos deixaram um legado aí, que a oração ainda funciona, que a oração é o caminho para o milagre. Para gerarmos, precisamos de oração. Tanto gerarmos filhos quanto gerarmos a promessa de Deus, ela tem que ter um dos seus primeiros alicerces, a oração. Você tem aí um dia abençoado, uma semana abençoada, guardada e protegida por Deus, e até a próxima terça-feira.